Muito bem, amada igreja, vamos abrir as nossas Bíblias. Vânia, hoje eu estou usando a corrigida fiel. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo 84. Salmo 8,4. É um salmo que com certeza muita gente já conhece, que também ficou famoso numa música de João Alexandre, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos. Como cantamos isso nos anos 80, 90, fala a verdade, hein? Linda essa música. Hoje eu vou usar a Almeida Corrigida Fiel. Vamos ler todo o salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ivânia, eu errei, não é a CF, eu estou com a... Desculpa, eu estou com a Revista Corrigida. ARC, Revista Corrigida. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, ou vale das lágrimas, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Senhor de Jacó, Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Fala conosco, Senhor. O Senhor já falou. O Senhor já falou por essa palavra maravilhosa. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que a tua palavra tenha toda a autoridade e a primazia nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que a pessoa que lê um salmo como esse e não se emociona, está morta por dentro. Esse salmo, ele é uma delícia. Ele é para ser degustado. Ele é um salmo que vem de um coração cheio de amor. Alguém que não está próximo à casa do Senhor, e lembrando que estamos no contexto do Antigo Testamento, em que a casa do Senhor, ela ficava num lugar fixo, e de quando em quando o povo se reunia para adorar. Os que estavam próximos tinham aquela facilidade, né, de estando próximo a Sião, porque diz aqui Sião, então já é no tempo do templo. Os que estavam próximos a Jerusalém ainda tinham alguma facilidade a mais. Porém, aqueles que estavam em outros lugares, desde Dan até Berseba,
esses tinham a oportunidade de estar na casa do Senhor poucas vezes. Nas festas, nas grandes festas, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e outras, as 7 grandes festas judaicas. Mas a maioria dos comentaristas que comenta esse salmo vai falar que provavelmente esse salmo vai falar de alguém que está num contexto de guerra, está em algum limite de Israel, dentro de algum exército, esperando pelo inimigo e sonhando pela presença de Deus, por poder estar na casa de Deus, fazendo outra coisa, louvando e adorando a Deus, ao invés de estar ali, naquele lugar, ainda que com o povo do Senhor. E isso muda a nossa perspectiva. É alguém que, ao se lembrar da casa do Senhor, declara amor. Ele declara que os tabernáculos do Senhor são amáveis, desejáveis, que o seu coração nutre desejo de estar ali. Fala a verdade, quantos de nós poderíamos dizer essa mesma frase que ele disse: os teus tabernáculos, a casa do Senhor, é um lugar agradável, aprazível, tenho tanto prazer nos átrios do Senhor, que eu preferia até mesmo estar na porta da casa do Senhor. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E 1000 dias são aproximadamente aí 3 anos. Vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Spurgeon faz uma colocação interessante sobre esse arroubo de amor do salmista, quando o salmista diz que a alma dele está anelante e até desfalece, perde os sentidos de tanta falta da casa do Senhor. E Spurgeon vai colocar: pois é, alguns precisam ser açoitados para irem à igreja. Praticamente isso. Tem gente que só vai à igreja quando o calo aperta, quando o desemprego bate a porta, quando o casamento está prestes a se desfazer, quando sai um diagnóstico negativo na família. Nessas horas, até o ateu pede oração. Mas quem ama o Senhor anela por estar na presença dele. Anela. Não sei se o irmão já teve essa sensação. Você tem aquele dia atribulado. Você está cansado. Você está esgotada, minha irmã. Você passou o dia na labuta. E chega em casa, é filho perturbando, é marido enchendo a pia de louça, deixando sapato em qualquer canto da casa, a toalha molhada em cima da cama. Você, meu irmão, o dia inteiro na labuta, debaixo do sol, quebrando pedra, ou levantando parede, ou dirigindo seu carro para lá e para cá. E chega em casa, a mulher reclama que você esqueceu de ir no mercado. Filho reclama que você esqueceu de trazer alguma coisa que tinha prometido, e a cartolina do trabalho da escola que era para amanhã, pai, eu falei para você. Isso acontece? Acontece. E você está lá, estressado, chega em casa, cabeça a mil, dor de cabeça, essa luta. E aí, por fim, de alguma forma, entre tantos solavancos, você consegue tomar seu banho, comer alguma coisa e, por fim, dar aquela relaxada pré-cama. E você diz assim: vou ler a palavra. Lembrando a música que eu lembrei semana passada, e quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. E justamente quando a gente vai ler a palavra,
que a cabeça está a mil, você diz, eu vou ler porque eu preciso me desincumbir, eu tenho que ler meu capítulo de hoje, meus capítulos de hoje, tenho que terminar o livro que eu estou lendo, sei lá o que você está passando no seu dia a dia de leitura diária, e você vai ler. E daqui a pouco você se pega sorrindo, porque a palavra tira o peso, porque a palavra fala de um Deus de amor, porque a palavra fala de um Deus que ama ao ponto de dar o seu Filho amado por você e por mim. Porque a palavra diz que Deus é amor, que ainda que o mundo todo se volte contra, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, nós podemos confiar no Senhor. E a gente se pega sorrindo, e às vezes rola uma lágrima e a gente diz, Senhor, esse foi o ponto alto do meu dia. Que bom! Se não fosse a palavra, era o Rivotril. A palavra é melhor que o Rivotril. A palavra é melhor que o psicólogo. A palavra é melhor do que tudo, porque ela vai lá, ela é espada que corta e faz separação entre alma e espírito. A palavra de Deus está firmada no céu. Rivotril não está firmado no céu, psicólogo não está firmado no céu, psiquiatra não está firmado no céu. O que está firmado no céu é a palavra de Deus, e é de lá que vem o bálsamo de Gileade. E agora, a gente volta ao ponto inicial. Eu não sei, os comentaristas dizem, mas vamos com essa ideia. Digamos que o salmista realmente estivesse à beira de uma batalha, a qualquer momento, há momentos de começar uma batalha, ou esperando o amanhecer para ver a configuração do exército, se ia ter guerra, se não ia ter guerra. O que faz o salmista sonhar? O nascer do sol, o preparo, a confiança nos companheiros. O que faz o salmista sonhar é a presença de Deus. Você tem sonhado com a presença de Deus, meu irmão? Tem desejado profundamente a presença de Deus na tua vida? Eu vou além, você tem experimentado, sabe por quê? Porque ela é passível, é bem possível de você experimentar a presença de Deus hoje, agora, aqui na igreja, ou na sua casa, ou na condução. Perto está o Senhor. A palavra de Deus está nas nossas mãos. Vânia, por favor, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Eu vivo citando esse versículo, mas hoje é para que vocês leiam. Diz assim, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Nessa versão é fazeres. Eu memorizei na Fiel. Para a fazeres ou para a cumprires. A palavra está onde? Está perto. Onde ela está perto? Na boca. Tem que ficar falando da palavra, meditando, ruminando a palavra. E também no teu coração. Que ligação tem, pastor, da boca com o coração? Ora, a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio da palavra, você vai falar a palavra. E quem está cheio da palavra não tem outro caminho, vai ser alguém parecido com esse salmista. Alguém que deseja estar na presença de Deus. Meus irmãos, nós estamos numa posição muito melhor e muito superior à posição do salmista. O salmista, nesse tempo, a adoração era num lugar fixo, lá em Jerusalém. Ou nas sinagogas, a depender da época. Hoje não. Hoje a adoração, o centro da adoração é o teu coração e o meu coração. A igreja do Senhor não é esse prédio, mas nós reunidos aqui somos a igreja
do Senhor. Você faz parte do corpo de Cristo e hoje esse corpo se reúne aqui, justamente para celebrarmos a redenção, a salvação, justamente para, como corpo de Cristo, sermos partes uns dos outros. Você tem desejo pelo Senhor? Tem tido prazer, alegria em experimentar a leitura da palavra? Tem tido prazer em alegria em cantar louvores? Hoje, por exemplo, nós cantamos essa primeira música. Eu não conhecia essa música que nós cantamos, a primeira hoje, mas é uma letra de alguém que ama o Senhor. Eu não sei, eu fui até pesquisar o autor, depois vou ler um pouco mais sobre ele, mas é alguém que conhece o Senhor e que respeita e ama Jesus Cristo, porque eleva o nome dele. Quem pode dizer que Jesus é Senhor, se não pelo Espírito do Senhor? Da pessoa de Jesus é Senhor, assim é. Esse é do Senhor, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não tiver o Espírito do Senhor. O homem natural não diz que Jesus é Senhor. E nessa manhã nós cantamos, Jesus é o Senhor. E estamos aqui juntos, como família de Deus, nós podemos cantar nos alegres, nos desejáveis, nos amáveis tabernáculos do Senhor. A nossa alma precisa anelar e desfalecer pelos atos do Senhor. Saber que a casa do Senhor é um lugar bom, e o salmista tinha inveja dos pardais e das andorinhas. Vejam vocês, o salmista estava lá, sabe-se lá fazendo o quê? E aí ele se lembra da casa do Senhor, mas ele se lembra no detalhe. E hoje eu estava aqui observando esta casa nos detalhes, detalhes que às vezes passam batidos a nós. Por exemplo, eu não sei se vocês já repararam, mas por trás ali do telão, nos cantinhos, a gente consegue ver que tem umas sancas. Você já tinha reparado nessa sanca? Eu reparei hoje nessa sanca. Ela é bonita, ela é bem feita. Alguém um dia pensou em fazer aquela sanca. Alguém um dia fez essas sancas laterais aqui também. Alguém pensou no formato das janelas, nas cores dos vidros. Tudo isso foi pensado com amor, por alguém que amava a casa do Senhor. Tudo que foi feito na casa do Senhor foi feito com amor. E hoje nós somos a geração superveniente, a geração que está no momento e que devemos ter zelo pela casa do Senhor, e não só zelo, mas amor, principalmente amor pela casa do Senhor. Amamos a casa do Senhor quando trazemos dízimos e ofertas? Sim, amamos a casa do Senhor quando trazemos dízimos e ofertas, mas amamos a casa do Senhor com o nosso coração? Zelamos pela casa do Senhor, o nosso coração, no detalhe? O salmista presta atenção na casa do Senhor a tal ponto que ele observa e ele se lembra lá onde ele está, na casa do Senhor. Talvez ele tenha visto ali no lugar onde ele estava as aves, e ele se lembra: andorinhas, lá na casa do Senhor tem andorinhas, na casa do Senhor tem pardais. O pardal encontrou a sua casa e a andorinha fez o ninho para os seus filhotes, junto à casa de Deus. Ai, que inveja! Aquele passarinho é mais felizardo do que eu, porque ele habita na casa do Senhor. É praticamente a leitura que o salmista faz. E ele coloca uma coisa interessante, quando ele fala sobre o pardal e sobre a andorinha, ele não se contenta em falar do que o pardal e a andorinha fazem, mas ele se declara também. No final ele termina dizendo: Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. No passado, no tempo bíblico, não existia negrito, não existia sublinhado e não existia itálico. Então, muitas vezes, se usava do recurso da repetição para destacar alguma coisa.
E o salmista coloca Rei meu e Deus meu. Ele repete: meu, meu. Tem um hino que nós cantamos também, que diz alguma coisa parecida com isso, né? Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. O salmista se declara, ele se entrega, ele rasga o coração, ele se agarra a Deus e diz: você é meu, o Senhor é meu. É pronome possessivo, né, professores de português? É pronome possessivo. Deus meu, Rei meu. Eu sou teu, mas tu és meu também. Portanto, em alguma medida, essa casa que eu tanto amo, eu amo porque ela é minha, porque é a casa do meu Deus, a quem eu pertenço também. Portanto, depois que ele fala dos passarinhos que são felizes por morar na casa do Senhor, ele se declara no versículo 4: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Ah, meus irmãos, se fosse assim. Se fosse assim. Eu trouxe aqui alguns trechos de um livro de Spurgeon sobre os Salmos. E ele vai colocar aqui que as aves desfrutavam das ricas provisões de seu meigo cuidado. Deus pensou em tudo para suprir as suas necessidades, mas não havia comunhão entre as aves e o Senhor, dono daquela casa. E Spurgeon coloca: disto, ó minha alma, você pode aprender uma lição útil. Nunca descanse satisfeita em meramente frequentar a casa de Deus ou em ter ali certos privilégios, mas levante-se em espírito e busque, encontre e desfrute de comunhão direta com o Deus vivo por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Isso as aves não podiam fazer, mas o salmista não estava lá, mas estava fazendo, desfrutando de comunhão, do prazer, do gozo inefável da presença de Deus. E aí o salmista coloca, né, essa questão de bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. E nem sempre a coisa é assim. Nem sempre funciona dessa forma. Spurgeon coloca também que, infelizmente, há muita gente que vive uma vida religiosa, gente que está na direção de igreja, pastores, diáconos e outros, que estão apenas administrando religiosamente, mas o seu coração não está na casa do Senhor. Eles estão na casa do Senhor, plantados na casa do Senhor, habitando na casa do Senhor, mas aquilo não está neles. E isso não é de hoje não, meus irmãos, isso é desde o passado. Quantas vezes nós tínhamos ali no próprio contexto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, toda uma tribo, os levitas, eles eram do Senhor, eles pertenciam ao Senhor, e o Senhor disse aos levitas uma coisa maravilhosa: Levi não terá herança em Israel, ou seja, não vai ter pedaço de terra para Levi, porque eu serei a sua herança. Aí eu te pergunto, quem teve a maior herança? Quem teve um pedacinho de terra, ou quem recebeu o próprio Senhor, o dono da terra, como herança? A resposta é lógica, né? É lógica a resposta. Quem recebeu? O Senhor. Eu serei a herança de Levi. Que maravilha! Quem recebeu isso de coração foi abençoado, experimentou isso que o salmista experimentou. Agora, Ofni e Finéias, os filhos de Arão, embora fossem ali da primeira geração, não experimentaram isso. Apresentaram fogo estranho diante do altar do Senhor. Não discerniram a presença de Deus do tabernáculo em si. É preciso ter esse discernimento. Os filhos do profeta Eli
não discerniram que a arca de Deus não era apenas um móvel que podia ser carregado nas costas e levado para a frente de batalha, mas era a própria presença de Deus, e foram mortos de uma maneira terrível. É preciso fazer essa distinção, é preciso viver, como disse aqui o salmista, se habitamos na casa de Deus, habitamos na casa de Deus para louvar ao Senhor perpetuamente. E se Deus é meu, e se eu sou dele, a vida dele flui a partir de mim. Não foi aquilo que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana? Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo, porque dele sairão e fluirão águas vivas. Pelo contrário, não só não terá sede, como ainda por cima dará de beber a outros. Isso é o que vamos ler a partir do versículo 6. O qual, passando pelo vale de Baca, o vale de lágrimas, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece. Por que isso acontece? Por causa do versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Pode guardar isso que está escrito lá em 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. O caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele confiam. 2 Samuel 22, 31. É isso que está acontecendo aqui. O homem cuja força está no Senhor. O coração desse homem tem os caminhos aplanados. Spurgeon coloca isso de uma maneira interessante. Ele diz o seguinte: o coração do homem natural é um deserto sem sentido, repleto de penhascos e precipícios. É um terreno complicado. Mas quando o coração é renovado pela graça, faz-se uma estrada, uma rodovia que é preparada pelo nosso Deus. O caminho do homem, ele é aplanado, como um lugar, um terreno pedregoso, um terreno complicado, um terreno escarpado, que passa aquela máquina que corta e outra que aplana, e depois vem o asfalto, e agora você pode trafegar em segurança, sem solavancos. Assim é a palavra de Deus, que ela nos aplana o coração, e é por isso que a força do Senhor vem a nós. A força do Senhor tem vindo a você, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você saiba nessa manhã, eu quero que você se relembre nessa manhã, que a força do Senhor está disponível, plenamente disponível para você e para mim. Mas a força do Senhor requer que o nosso caminho seja ajustado, aplanado, que o nosso caminho seja preparado pelo Senhor. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios. Pois é, o caminho do justo é um caminho diferente do caminho dos ímpios. É um caminho reto. Nem se detém no caminho dos pecadores. Sim, porque o caminho dos justos ele é reto, porém ele tem interseções. Volta e meia nós vamos cruzar com a avenida do pecado, com a rua da... Enfim, esqueci uma outra palavra para pecado. Com a rua da... Me ajuda aí, pastor Marcos. Da iniquidade, irmã Irene, obrigado. Você vai cruzar com a avenida do pecado, com a rua da iniquidade. Você vai cruzar com o caminho de pecadores de toda sorte. E nesses caminhos você vai ser tentado a parar. Bem-aventurado o varão que não anda, então você não está andando no caminho deles, mas que não se detém no caminho dos pecadores. Espera aí, eu vou dar uma paradinha aqui na esquina da rua do pecado com a avenida iniquidade, porque eu achei um negócio interessante, vou parar para ver. Pronto, já começou a sair do caminho. Percebeu? E o fim da história, se assenta
Você estava andando muito bem, você parou, daqui a pouco você está sentado na roda dos escarnecedores. Não seja assim. Nós precisamos fazer do Senhor a nossa força. E vamos chegar ao versículo 7. Indo de força em força, até Sião, aparecendo perante a presença de Deus. Ele faz uma oração: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Eu não sei se na tua versão, na tua Bíblia, aí aparece uma palavrinha depois, como está aqui na tela, tem ali, Selá. Selá é uma pausa. Ele faz uma pausa após essa oração. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. E depois ele continua: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Senhor, olha para mim. Olha para mim. Porque vale mais um dia, ele volta ao assunto inicial de gostar, de amar, de desejar a casa do Senhor. Vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. O que o salmista está dizendo é: Senhor, eu prefiro ser um morador de rua contigo do que morar num palácio longe do Senhor. É isso que o salmista está dizendo literalmente. É melhor estar à porta da casa do Senhor. A porta não é do lado de dentro, é do lado de fora, está na rua. Prefiro ser um morador de rua na porta da casa do Senhor do que morar nas confortáveis tendas da iniquidade. Eu não sei se os irmãos já viram, mas tem os programas de televisão de hotéis, tem os programas de televisão que mostram coisas de turismo. Tinha até um canal de turismo aí na televisão por assinatura, ou não sei se você já viu no YouTube. Quando se faz turismo nesses lugares da Arábia, né, nesses lugares assim do deserto do Saara, você não pensa que você vai lá para passar perrengue, não, porque eles vão te levar para fazer turismo de 4x4, né, de jipe, aqueles jipes grandes, e os tuaregues vão levando tudo dentro daqueles jipes. Então ele vai no Jeep Defender, sobe as dunas, desce as dunas. Quando chega um determinado horário, eles param e dizem: agora vocês fiquem aqui e nós vamos montar as tendas. E eles montam. Você não pensa que é uma tendinha igual aquela que vende na Casa e Vídeo, não, ali não, meu irmão. Eles montam aquelas tendas do tamanho desse templo aqui, um negócio enorme. E tudo bonito, tudo cheio de coisa confortável, com almofadões, com tudo do bom e do melhor, e fazem aquela refeição ali dentro. O que o salmista está dizendo é: eu, se for para viver no pecado, prefiro ficar do lado de fora da casa de Deus do que entrar numa tenda confortável dessa. Isso não é uma disposição de estar simplesmente na casa do Senhor, não, meu irmão. Isso é uma disposição do coração. É uma disposição do coração, alguém que está plena e completamente convencido de que não tem outro caminho. Eu estou com o Senhor para o que der e vier. Praticamente o paulista, olha, que viagem. O salmista está praticamente replicando aquilo que Paulo vai dizer no Novo Testamento. Nada vai nos separar do amor de Deus, seja fome, tribulação, nudez, nada, nenhuma outra criatura, nada vai nos separar do amor de Deus. Paulo vai dizer: eu sei estar satisfeito em toda e qualquer situação, tanto entendo muito como entendo pouco, tanto tendo alimento de sobra como passando fome, no calor, no frio, no conforto ou sem conforto. Essa é a mesma resolução, a mesma disposição de coração do salmista. Eu quero estar com o Senhor. Tanto faz se vai ser do lado de fora da casa de Deus, está valendo, desde que eu esteja ali com o Senhor, vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Meus irmãos, esse discurso sumiu
da igreja evangélica hoje. O discurso sumiu, porque o coração não está no Senhor e na casa do Senhor. O coração está no oba-oba. O coração está no conforto. Poxa, essa igreja tem um ar-condicionado legal, gelado, uma iluminação bacana, aquele fundo preto lá, tem um pastor que fala muito bem, tem área VIP, tem igreja aí com área VIP hoje. Tem igreja com área VIP que vende ingresso para a área VIP, vai vendo um negócio desse. Praticamente shows, e você vai ali, desfruta e aproveita. Desculpa, irmão, desculpa, eu sei que deve ter gente crente nesse negócio, mas é no mínimo, complicado. E as multidões vão atrás disso aí, querem isso. E o que você ouve ali é: você vai prosperar, entrega tudo aqui no altar do Senhor que você vai ganhar 7 vezes mais, 10 vezes mais, vem aqui, traz o teu tudo agora. O salmista está entregando tudo dele, ele está se entregando, está dizendo: olha, se depender de mim, é na casa de Deus, na porta da casa de Deus, que o meu coração quer ficar perto de onde Deus está. Não quero o conforto da área VIP, não quero desfrutar simplesmente de um show gospel evangélico, não. Eu quero estar na presença de Deus. Quantos estão entendendo? E por que ele quer estar na casa de Deus? Ele completa, verso 11: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O sol ilumina, o sol é vida, o escudo defende, o escudo protege. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Novamente, o cerne desse salmo é sobre o caminho do salmista. Ele está dizendo que ele anda na retidão e que o Senhor não negará bem algum aquele que anda em retidão. E somando isso com o que ele disse antes, ele está dizendo o seguinte: olha, se for para me desviar, para ficar no conforto, eu prefiro ficar na porta da casa de Deus, mendigando ali, se for o caso, morando na porta da casa de Deus, mas dentro do caminho certo, andando conforme agrade ao Senhor. Quantos têm disposição hoje para pensar exatamente assim? Quantos pensam assim? E ele termina dizendo: Senhor dos exércitos, bem-aventurado, feliz é o homem que em ti põe toda a confiança. Só para terminar, eu vou citar algo que Spurgeon diz aqui sobre a porta da casa de Deus. Todo homem tem a sua escolha, e esta é a nossa. E qual é a nossa escolha? O pior de Deus é melhor do que o melhor que o diabo puder oferecer. O pior que Deus tiver para oferecer é melhor do que o melhor que Satanás tiver para oferecer. As portas de Deus são um descanso mais alegre do que os delicados divãs nos pavilhões de pecadores da realeza, embora possamos permanecer ali por uma vida inteira de opulência. Opulência não enche os olhos de Deus. Opulência não deveria ser o desejo da nossa carne, o desejo da vida do cristão. E essa mesa aqui é a prova disso. Porque o Senhor representado nessa mesa, Ele desceu do céu, lá onde Ele era adorado, integralmente, o tempo todo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse é Jesus. E Ele desce da verdadeira glória, não da glória dos homens, mas da glória de ser Deus, e se humilha
tomando a forma de servo, para que eu e você possamos ter comunhão com Deus. Diante disso, você não acha que é melhor estar à porta da casa do Senhor do que nas tendas da iniquidade? Vamos orar? Nosso Deus, complementa essa palavra nos nossos corações. Nesse momento que vamos celebrar a ceia, como corpo de Cristo, pedimos que o Senhor se manifeste entre nós, manifeste em nós pelo Teu Espírito Santo, um regozijo, uma alegria de fazer parte disto, de estar na casa do Senhor, de fazer parte do corpo de Cristo, de dizer como o salmista disse, que o Senhor é o meu Deus e o meu Rei, e renovar mais uma vez os nossos votos de amor e de fidelidade ao Senhor, que não precisava, mas veio por amor resgatar as nossas vidas, Senhor dos Exércitos. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Depois disso tudo, né? Não tem como não